Eu já louvo a Deus por essa oportunidade, porque quando nós temos uma oportunidade de estar na casa de Deus, nós temos que aproveitar. Eu não sei se você conhece o significado da palavra culto, mas nessa noite eu vou te dizer o que significa. Significa oferecer. O que você veio oferecer nesta noite de culto abençoado, onde Deus te trouxe, onde Deus te guardou pela manhã, onde Deus te protegeu, o que você veio oferecer para Deus? Que coisa, não estou falando material, é espiritual, o que você veio oferecer para o Senhor nesta noite? Ofereça o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Tem um hino que fala, irmão, esse pode ser o último culto, então adore a Deus, glorifique a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio, que sempre tem nos dado a liberdade de pregar a palavra de Deus. Deus abençoe ele, a missionária Terezinha, alguns amigos aqui que estamos revendo, e você, irmão, que se nós estamos aqui hoje, é por você. Por que por mim, pregador? Porque só Deus sabe o que você passa no teu dia. E Deus envia sempre alguém para dizer que Ele ainda ama você e Ele tem algo para a tua vida. Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi já estava alegre antes de ir à casa do Senhor. E você, se alegrou antes de estar aqui nesta noite? Será que você foi no teu espelho se arrumar e disse, Deus, eu estou me arrumando para ir para a tua casa, para te adorar, Senhor? Será que você olhou, quem sabe, para o teu esposo ou para a tua esposa e disse, Deus, olha só, Jesus, nós estamos indo para a tua casa para te adorar. Então você tem, meu irmão, você tem 2h30, vamos colocar para estar aqui nessa noite. Dê o teu melhor para Deus, que Ele vai operar um milagre na tua vida. Você que trouxe Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele está em nosso meio. Basta você crer e acreditar naquilo que você não pode ver. Paulo, ele disse também, porque a Bíblia diz que Tomé foi um homem que ele só acreditou vendo que Jesus havia ressuscitado. E Paulo, ele descreve dizendo, acreditai não nas coisas visíveis, mas sim naquelas invisíveis que não podes ver. Se você acredita no que você não vê, pode ter certeza, Deus está olhando para você nesta noite. Quem achou diz amém? Assim diz a palavra de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de novo de toda a armadura, repita comigo, a armadura de Deus, para conseguir permanecer firmes contra as armadilhas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue ou carne, mas contra os principados, contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos do dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Agora o 17 que diz, e tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de, pode se assentar batendo palmas para Jesus. Aleluia. Eu quero pregar nessa noite, subordinado ao tema, recuperando a armadura e renovando as forças para a batalha. Pois estamos vivendo um momento onde muitos estão fracos,
onde muitos estão cansados. A história vai nos relatar que Paulo agora escreve aos nossos amigos da igreja de Éfeso. Mas a Bíblia vai dizer que antes de Paulo chegar a escrever esta carta, Paulo ele era um homem perseguidor da igreja. Até então seu nome não era Paulo, mas sim Saulo. A história vai dizer que Saulo ele vinha perseguindo os irmãos, matando os irmãos ao qual pregaram o evangelho naqueles tempos difíceis. E a história vai continuar dizendo que Saulo, certo dia, ele chega até, aleluia, Jesus, os reis, e ele pega e diz assim: ei, eu quero cartas, pois aonde eu passar que ia haver alguém que sirva ao Deus de Israel, ou a Jesus, que profanar este nome, eu pegarei, prenderei e também matarei. A história vai dizer que quando Estevão é morto, Saulo estava ali, pronto para jogar a pedra. Mas por um minuto ele pensou consigo: não, eu não posso atirar essa pedra. A história vai dizer que Estevão é morto apedrejado. E quanto mais apedrejado ele era, mais ele via o céu aberto. A história vai seguindo dizendo que Saulo, ele vai pegar o caminho da cidade de Damasco. Saulo está indo em cima do seu cavalo. A história não diz que era um cavalo, mas creio eu, pois naquela época era um meio de locomoção. A história vai dizendo que ele vai indo agora até a terra de Damasco. E a história vai dizendo que de repente, quando ele chega na frente dos portões de Damasco, ele se depara com uma luz. Esta luz era forte, esta luz era brilhante, esta luz ele não conseguiu olhar para ela. A história vai dizer que de repente, quando ele olha para esta luz, ele cai ao chão. E quando ele cai ao chão, a história vai dizer que ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele agora não entendendo o que estava acontecendo, ele agora não entendendo o que Deus estava ali fazendo naquele momento, pois ele era um perseguidor, pois ele era alguém que perseguia aquele que profanava o nome de Jesus Cristo. E a história vai seguir dizendo agora que ele ouve aquela voz que diz: Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer agora: quem que está falando comigo? E aquela voz vai dizer: sou eu, Jesus, aquele que tu persegues, aquele que tu mata os meus servos, aqueles que fazem menção do meu nome. Ele agora vai fechar os ouvidos, e Jesus vai dizer: levanta-te agora, vai em Damasco, se hospeda na casa de Judas, não Judas Iscariotes, outro Judas. Hospeda lá, Saulo, e eu enviarei alguém lá para fazer a minha vontade. A história vai dizer que ele se levanta com os seus homens e vai até Damasco, na casa de Judas. E ali em Damasco havia um homem chamado Ananias, que era um profeta escolhido por Deus, que era um profeta escolhido, aleluia, para mencionar sobre o nome de Deus e de Jesus. A história vai dizer que ele está na sua casa sentado, e vem uma voz para Ananias e diz: Ananias, eis que eu falo contigo agora. Pega e vai até a casa de Judas, pega o caminho da rua à direita e vai até lá e fala com Saulo. Ele, no momento que ele escuta, sabendo que era Saulo, a história vai dizer que ele, sabendo que era Saulo que estava lá, ele para por um minuto e diz assim para Deus: mas Deus, como pode eu ir até Saulo? Saulo era um perseguidor, Saulo era um matador de crente, um assassino de servo de Deus que profanava o teu nome. Como posso eu agora ir pregar para Saulo? Deus olha para ele e diz: ei, ele pode ser tudo isso, mas ele ainda é uma ferramenta que eu escolhi. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Levante a tua mão, aleluia. Quem sabe alguém olha para você e diz: ei, você não vai se converter, você não vai conseguir, você não é ninguém. Quem sabe alguém olha e diz: ei, não pode que Deus escolheu ele, não pode que Deus escolheu ela, mas Deus ainda está dizendo: pode estar todo desarrumado, pode estar todo quebrado, mas ainda é uma ferramenta
ferramenta que eu escolhi e que eu vou usar. Se você acredita nisso, já comece a dar um sinal para Jesus, pois quando se chama atenção, ele ouve do céu. A Bíblia vai dizer que quando os anjos clamam, quando os anjos adoram, ele fica sentado, mas quando há o justo na terra que clama dizendo: Deus, tem misericórdia, ele se levanta do trono e diz: tem alguém me chamando? Se você é um justo, levante a mão e dê glória para Jesus. A história vai seguir dizendo que Ananias agora sai de sua casa, pois Saulo estava cego. Deus permitiu que ele viesse uma cegueira. E a história vai seguir dizendo que agora, após Ananias sair de sua casa, ouviram que Deus tinha falado sobre Saulo, que podia ser alguém que estava todo errado, podia ser um matador de crente, mas ele ainda iria saber, ele iria sofrer por causa do evangelho. A história vai dizer agora que ele vai até a casa de Judas. Quando ele chega lá, ele se depara com Saulo, deitado, cego. A história vai dizer que agora Ananias pega e diz: ei, Saulo, o Senhor me mandou até aqui para te curar. E Ananias estende as suas mãos, e Saulo no mesmo instante começa a enxergar. A história vai continuar dizendo que Saulo agora, ele de perseguidor, de matador, ele começa agora a ser servo do Senhor. Imagine você agora um homem que matava, um homem que humilhava crente, de um humilhador, de um matador, passou a ser servo. Por isso que Deus é maravilhoso. Ele pega, quem sabe, irmão, ele pega a pior tranqueira do mundo, traficante, prostituta, homossexual, lésbica, ele pega e transforma. Quem dizer que ele não transforma está mentindo, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é santa e poderosa. E a palavra de Deus diz que todo aquele que vem até mim, nenhum eu vos lançarei fora. Eu pego aquele que está no charco de lodo, eu pego aquele que está na prostituição, que está no homossexualismo, e se preciso eu coloco para pregar. Mas por que ele coloca, irmão? Porque tem gente que está na igreja, tem gente que é crente, tem gente que serve a Deus e não quer fazer. Deus diz: ah, tu não quer fulano, tu não quer ciclano, eu vou lá então no ponto lá de crack, eu vou pegar aquele que fuma crack, eu vou lavar, eu vou remir, vou santificar, vou dar sabedoria e vou colocar para pregar minha palavra. Eu profetizo na tua vida que se alguém da tua casa, quem sabe não é crente, mas Deus vai transformar. Ah, vai. A história vai dizer que agora Paulo começa a trilhar um caminho de espinhos. Paulo agora vai começar a trilhar um caminho de perseguição, de perseguidor agora perseguido. Daquele que perseguia, agora vai ser perseguido. Ei, se tem alguém que está te perseguindo, querido, não dê bola não. Se tem alguém que está te caluniando, não dê bola não. Se tem alguém que tem inveja da tua vida porque Deus te levantou, não dê bola não. Não estou falando só aqui na igreja, mas lá fora. Somente faça aquilo que Deus colocou na tua mão, pois quem te escolheu é fiel e justo. A história vai dizer que agora Paulo, de perseguidor, é perseguido. E ele começa a pregar agora a palavra de Deus. E a história vai seguir dizendo que Paulo, pregando a palavra de Deus, ele começa agora a ser invejado por um homem chamado Pedro. Que a Bíblia diz que quando os dois se encontravam, a faísca comia. E os dois eram servos do Senhor. Mas por que, pregador, que acontecia isso? Porque Pedro não aceitava que Paulo, um perseguidor, um matador de crente, se convertesse de verdade. Ele não acreditava.
Mas eu creio que quando Deus faz, Ele faz por completo. E quem não acredita, irmão, vai ter que ver da mesma forma. E a história vai dizer que agora, Paulo, ele está agora em uma cidade. E ali está uma menina, que alguns homens ganhavam lucros em cima daquela menina. Pois aquela menina, ela fazia coisas que traziam lucros para aqueles homens. E a história vai dizendo agora, que após Paulo ver aquilo, ele vai lá e expulsa aquele espírito imundo da menina. E ele é preso juntamente com Silas. A história vai dizer que eles são levados para o cárcere interior. O cárcere interior naquele tempo não era somente um porão, era o porão dos porão, era interior, era o último porão. E a história vai dizer que ali eles são chicoteados, eles são amarrados, suas mãos são presas, seus pés são presos, seus corpos são presos, e ali eles estão ali. A história vai dizer que eles começam agora a perceber que quem sabe, a história vai dizer quem sabe que eles iam morrer. Eles pensavam consigo, estamos machucados, estamos feridos, estamos todos maltratados, e agora o que vai acontecer? A história vai dizer que neste momento, eles se deparam em uma divisão de pensamento. Pois enquanto Paulo, ele pensa que está ferido, machucado e que vai morrer, Silas no seu pensamento está dizendo, tem uma saída, tem uma solução. Pode prender o meu corpo, pode prender os meus pés, pode prender as minhas mãos, mas enquanto eu tiver voz, eu ainda posso adorar ao Mestre. Enquanto eu tiver voz, eu ainda posso adorar ao Mestre. A história vai dizer agora, irmão, que Paulo está ali com Silas. Silas olha para Paulo e diz, ei Paulo, está doendo, né? Tá, Silas, está doendo, está tudo machucado, estou sangrando, meus pés estão amarrados, estão doendo, minhas mãos estão doendo. É, Paulo, mas foi por isso que nós servimos a Jesus, foi para sofrer, foi para ser pisoteado. Ah, Silas, mas será que nós vamos morrer, Silas? Ei, Paulo, calma aí, Paulo. Ei, Paulo, Deus disse lá no livro de Salmo, ele não falou, mas eu creio que está escrito assim, ei meu irmão, eu que te tirei da terra do Egito, abre a tua boca e eu te encherei. A história não diz que eles falaram isso, mas creio eu que Silas deu uma palavra de ânimo para Paulo e disse, ei Paulo, se nós ficar calado é pior, nós vamos morrer calado, vamos morrer sem falar. Então Paulo, já que nós não temos solução, fazemos o seguinte, você louva aquele hino bonito que tu louva quando tu vai pregar dentro da sinagoga, e eu vou orar, Paulo, porque eu sou bom em orar e você é bom em louvar. Então nós juntando tudo, vamos crer que algo vai acontecer. Então Paulo começa a louvar, creio eu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. E agora Silas começa a orar, Senhor, olha do céu, nós temos aqui para pregar a tua palavra, nós temos aqui para falar do teu amor, por fazer tua vontade. Não deixa nós morrer, Senhor, não deixa nós padecer. E parece que eu vejo agora os anjos do céu ouvindo a voz do Senhor dizendo assim, ei anjo, desce lá no cárcere interior e faz assim, treme tudo, quebra tudo lá, quebra as correntes, quebra as cadeias, quebra, tira as algemas, tira, e tem mais uma, abre todas as prisões. A história vai dizer que o anjo agora desce e de repente há um barulho do céu,
aleluia. Eu fico alegre quando eu vejo isso. De repente, há um barulho do céu, e eles olham, é corrente se quebrando, é algema sendo solta, é o cárcere sendo aberto. Levante a mão, aleluia, e com a outra mão, pegue na mão de quem está do teu lado neste momento. Eu vou profetizar na tua vida. Deus está quebrando corrente, aquilo que te prendia para você não ser vitorioso. Deus está quebrando hoje. Quem pode adorar, levante a mão. Deus está quebrando a corrente, Deus está quebrando a algema. Ai meu Deus, quem sabe o diabo disse: não vai chegar, não vai conseguir, o milagre não vai alcançar. Mas Deus está dizendo: quem decretou foi eu, quem falou foi eu. Alá mandou. Aquele irmão que está do lado do irmão Donizete, levanta a mão, varão. Deus está quebrando uma corrente de impedimento na tua vida hoje, que impede você de ser um vitorioso. Deus está quebrando hoje. Recebe do Senhor aí a tua vitória. E você também que crê na vitória, dê um glória. A história vai dizer que após as correntes se quebrarem, após as algemas se soltarem e o cárcere ser aberto, a história vai dizer que o carcereiro que ali estava, ele disse: é agora que eu vou morrer. É agora que eles vão me quebrar tudo. Mas só que como Deus é misericordioso, irmão, e quando Ele quer mudar a vida de uma pessoa, Ele faz o impossível tornar possível. Paulo e Silas olham para ele e dizem: nós estamos todos aqui ainda. E ao mesmo momento a história vai dizer que ele se prostra, e ele olha para o Paulo e Silas e diz: ei, eu quero aceitar esse Deus que treme tudo, esse Deus que quebra tudo é tremendo. Aleluia, ele tirou vocês do cárcere, ele abriu as prisões e ele ainda deu vitória. Aleluia, a Bíblia vai dizer que houve salvação na vida daquele carcereiro e na casa dele. Eu profetizo que vai haver salvação na tua família. Eu profetizo que vai haver mudança. Eu profetizo que vai haver solução de problema. Aleluia. Deus está falando aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que há muito tempo não falam língua estranha. Tem pessoas aqui que há muito tempo não é batizado. Mas não é culpa do pregador, não. Não é culpa dos pastores, não. É porque ela tem trancado o Espírito Santo. Mas Deus está dizendo hoje: abre o teu coração, deixa Ele entrar, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. E eu me deparo agora com Paulo, continuando fazendo a obra de Deus. Ele começou a sentir na pele o que era pregar o Evangelho. E a história vai dizer que ele carrega consigo um espinho na sua carne. Que espinho é esse, pregador? Esses tempos eu conversei com o irmão, ele me disse que o espinho de Paulo era mulher. Não, a história não diz isso. Outro me disse que eram as cartas que Paulo carregava, pois no tempo que ele foi perseguir o povo de Deus em Damasco, ele levou as cartas. Não. A história vai dizer que o espinho que Paulo carregava na sua carne era que a todo tempo vinha alguém esbofeteá-lo. A todo tempo vinha alguém bater em Paulo por causa do Evangelho do Senhor. Este era o espinho que ele carregava consigo, pois ele poderia estar pregando, vinha alguém e batia nele. Ele estava evangelizando, vinha alguém e batia nele. A história vai dizer que chegou um momento que ele teve que pegar, entrar num bar
e fugir para uma ilha chamada Malta. E lá, quando ele chegou, ele pegou, acendeu o fogo e ali ele ficou. Pensa então um homem, a todo momento vinha um enviado de Satanás para esbofetear. E ele ficou firme. Ele ficou perseverante na presença do Altíssimo. Pois ele sabia que Jesus disse: quando alguém te bater numa face, dê a outra. Quando alguém te bater num lado, dê o outro. E a história vai dizer agora que ele vai escrever também uma carta para a igreja de Corinto. A Bíblia vai dizer que a igreja de Coríntios era uma igreja espiritual. Era uma igreja de dons. Tinha revelação, tinha profecia, tinha dom de línguas, tinha interpretação de línguas, tinha visões, tinha sonhos. Era uma igreja cheia de dons espirituais. Mas a história vai dizer que Paulo ainda não estava em Coríntios e chegou uma mensagem: ei, Paulo, sabe a igreja de Coríntios? Sei, aquela igreja espiritual, aquela igreja que tem dons. Ei, começou a ter divisão, começou a ter intriga entre os irmãos, porque um prega mais, outro prega menos, outro ora mais, outro ora menos, outro revela mais, outro não revela nada. Começou, Paulo, e agora o que nós vamos fazer? Paulo pega e vai até Corinto. E ali, ele ensina aqueles homens que aquilo não procedia do Senhor, que aquilo não era de Deus. Olhe para quem está do teu lado e diga assim para ele: Deus vai te usar. Por isso, fale para ele, irmão, por isso, o que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Irmão, Deus chamou todos nós para fazer a obra, mas não é todo mundo que vai ser usado por Ele. Estou mentindo, não. Porque tem pessoas que Deus chamou